Vamos lá, amarrar aí essas informações, um dia, uma segunda-feira, um começo de semana, com muita notícia, especialmente na cobertura política e econômica. O governo deve acertar nesta semana os últimos detalhes para o anúncio da nova versão desse programa, do Desenrola, né? Está sendo chamado aí de Desenrola 2.0, né? Refinanciamento de dívidas. Números divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central apontam um endividamento recorde das famílias, acendendo um sinal de alerta no Palácio do Planalto sobre o humor da população. A reportagem é de Luciana Amaral, de Brasília. O governo quer anunciar a nova versão do Desenrola ainda nesta semana, aproveitando o gancho do feriado de 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, se encontrou com representantes de bancos e fintechs em São Paulo para discutir detalhes da medida. Assim como a primeira versão do Desenrola, de 2023, o objetivo é permitir que as pessoas quitem dívidas em atraso, principalmente as do cartão de crédito e do cheque especial, que cobram juros mais altos, além do crédito direto ao consumidor. A expectativa da Fazenda é de que as instituições financeiras ofereçam descontos de até 90% aos clientes. A taxa máxima de juros ainda não foi anunciada, mas o ministro prevê que os refinanciamentos fiquem longe dos 8% aos 10% ao mês, que costumam ser aplicados hoje. Uma novidade dessa versão do Desenrola é que será permitido o uso de parte do FGTS para pagar dívidas em atraso. A limitação que vai ter para garantia do próprio fundo é um percentual do saque. Então, é um saque limitado dentro do programa, né, vinculado ao pagamento das dívidas do programa. Esse acesso ao FGTS já sofre críticas do setor habitacional, que considera o uso do fundo nesse sentido um desvirtuamento que pode impactar no financiamento de imóveis. O governo federal corre para disponibilizar o programa o quanto antes para os brasileiros sentirem um alívio econômico. O endividamento das famílias nunca esteve em níveis tão altos. E o Palácio do Planalto age para que esse cenário não impacte a tentativa de reeleição do presidente Lula. O saldo de dívidas das famílias em fevereiro ficou a 0,1 ponto percentual de atingir metade da renda disponível acumulada em 12 meses, segundo o relatório divulgado pelo Banco Central nesta segunda. É o maior patamar da série histórica do BC, junto com os 49,9% de julho de 2022, alcançados em meio à recuperação econômica depois da pandemia. O Banco Central também apontou outro recorde, este isolado. Em fevereiro, 29,7% da renda das famílias estava comprometida com o pagamento de dívidas, alta de 1,9 ponto percentual em 12 meses. Destes quase 30% da renda comprometida, 1/3 dizia respeito apenas aos juros destas dívidas. Ei, Murilo, esse programa tem potencial de ajudar o Lula a se reeleger? Tem, potencial tem, mas eu não sei se é decisivo, porque o Lula chega ao final desse mandato, o Lula 3, é uma situação difícil. Ele é favorito porque é o presidente, porque ele é melhor candidato do que presidente, né? Pelo menos nesse último mandato. Então, é o seguinte, claro que tem gente que vai se sentir aliviada e pode ser grata ao Lula, mas todos esses programas assistenciais, eles já foram uma grande novidade eleitoral. Hoje em dia, existem outras preocupações que também podem influenciar. Então, eu acho que atende, sobretudo, a um eleitorado mais ligado ao universo dos programas sociais, como sempre. Então, é mais ou menos chover no molhado. Agora, o Lula, para realmente consolidar um favoritismo que ele tinha, que ele ainda tem de forma precária, ele tem que mostrar mais do que isso, na minha opinião. Thaís, resolve o problema? Não, não resolve, Caio, porque como você disse agora há pouco, né, o governo federal, ele passou os últimos anos, mesmo diante de um quadro
que estava levando o Banco Central a revisar a sua política monetária e voltar a subir a taxa de juros, era aquela analogia que a gente sempre traz aqui, né? O Banco Central puxando o freio de mão e o governo federal acelerando, né? Então, estruturalmente, especificamente no Brasil, a taxa de juros é um problema grave de crédito. O spread bancário, o custo da intermediação financeira no Brasil é um problema estrutural. O problema das garantias é um problema estrutural. O governo Lula endereçou algumas dessas questões, mesmo agora, tinha lá um projeto de reforma do sistema financeiro, algumas medidas foram tomadas. Mas a taxa de juros continuou sendo extremamente elevada e um incentivo muito forte ao consumo. Então, nós temos as duas fontes de crescimento hoje no Brasil ligadas ao consumo ou das famílias ou ao consumo do próprio governo com elevação de gastos. Então, o Desenrola tem uma cara de que vai provocar o mesmo alívio que provocou lá em 2023, mas não vai resolver o problema estrutural. É um crédito caro, de custo financeiro, de intermediação financeira caro, e com o governo ainda voltado para uma política de incentivo ao consumo das famílias, e não de aprendizado, de retenção. Olha, o Banco Central está subindo os juros, agora é hora de baixar a bola. Não, o governo quis ir para a direção contrária. Daniel, qual que é a expectativa do governo? É mais se reeleger ou ajudar a se reeleger com esse programa? Ou ajudar de fato a resolver esse endividamento que, pelas declarações do ministro hoje, nem ele mesmo parece botar tanta fé assim de que isso vai resolver? Bom, o governo está absolutamente convencido de que entrega, perto de completar 4 anos, uma situação econômica melhor do que havia quando chegou. Essa é a percepção do próprio governo. Por que as pessoas reconhecem pouco isso, apesar de um desemprego mais baixo, salário mínimo com ganhos reais há 3, 4 anos, isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5.000. Para o governo, a razão disso é o alto endividamento, o compromisso das famílias com o pagamento de dívidas. Então, por mais que se aumente a renda familiar, o dinheiro não chega até o final do mês. E aí você tem tanto o Desenrola 2.0 quanto o projeto de fim da escala 6x1 e redução da jornada semanal de trabalho como uma espécie de bala de prata, ou 2 balas de prata, para resolver esse problema de popularidade do presidente e torná-lo favorito numa eleição em que ele continua muito competitivo, mas que já não se pode dizer que é um favorito declarado. O problema, muitas vezes, é que pressa é inimiga da perfeição. E quando você formula esse tipo de programa, ninguém pode ser contra a redução do endividamento das pessoas, mas ninguém era contra, por exemplo, redução das taxas de juros em financiamentos como crédito consignado privado, né? É uma prática que era muito voltada para o funcionalismo, ser reempacotada, redirecionada também para trabalhadores do setor privado. O que está acontecendo? Outro dia dizia isso o presidente da Confederação Nacional da Indústria. Você criou um contingente de pessoas que, depois de endividadas no consignado privado, pedem demissão, porque ou elas querem quitar essa dívida com o FGTS que estava lá, ou elas acreditam que, pedindo demissão, elas já não precisam pagar mais sua dívida no consignado vinculado ao emprego com o qual elas estavam. Então, você acaba criando, no lugar de uma solução, mais uma deformidade, mais uma incongruência, mais uma distorção. Murilo, a gente concorda aqui nós três, então, vocês três, que o programa não resolve diretamente o problema de dívida, nem é determinante para a reeleição. Eu queria que você traçasse aí, com toda a sua experiência e conhecimento de Brasília, o cenário para o governo, daqui até a eleição. Né? Onde que está travando? Onde que está a dificuldade para esse governo conseguir chegar com alguma folga? Porque está empatado com o Flávio Bolsonaro. Olha, o presidente Lula, ele teve um governo muito desequilibrado e vulnerável e vulnerado pelos escândalos que não necessariamente foram causados por ele, mas que atingiram ele de alguma maneira. Porque no Brasil nós vivemos uma espécie de monarquia presidencialista. Tudo é culpa do presidente. Então a carestia
é culpa do presidente, mesmo que a inflação esteja baixando, mas os preços são muito caros, né? A picanha não veio. A questão da corrupção passou a ter um papel importante na preocupação do brasileiro a partir do escândalo do INSS e da questão do Banco Master. A questão da segurança pública, ainda que o próprio governo diga que esse é um problema dos governadores, mas a população não quer saber, ela atribui a sensação de insegurança a uma questão macro que envolve o presidente da República. Então, a falta de, vamos dizer, de narrativas claras com relação à segurança pública, a própria caristia, que é como o pessoal no Nordeste se refere aos preços altos, né? E esses escândalos fragilizaram um governo que veio surfando, ora bem, ora mal, uma crise institucional que foi agravada com o tempo, né? Entre os poderes, briga por causa de emenda parlamentar, briga por causa de investigação e o julgamento do Bolsonaro, briga por causa agora das questões relacionadas ao Banco Master e ao INSS. Então, todo esse ambiente termina poluindo a avaliação do presidente. E é difícil um presidente da República ser reeleito com 40% de aprovação, 35% de aprovação, quando ele tem 65% dos evangélicos não apoiando, reflexo até daquela infeliz iniciativa do desfile do carnaval, quando a maioria das mulheres também já não estão apoiando o governo, os homens também. Então, todo mundo criou-se uma situação que o Lula pede para ele mesmo, não é para o outro candidato. Então, ele tem salvação como candidato? Sim, porque, como eu disse, ele é muito bom candidato, ele é muito experiente. E ele teria que recuperar todas as marcas da trajetória dele nesses 20 anos. Afinal, quase 20 anos, 18 anos que o Lula imperou no Brasil mesmo. Você pode dizer que no governo Dilma ele não mandava muito, mas estava lá a imagem dele. Enfim, então, ele teria que chegar agora numa situação muito mais confortável. E o grande problema, na minha opinião, é que ele não fez o movimento que também o Bolsonaro não fez, que é um passo ao centro. Ele fez um passo à esquerda. Então, ele traz o Boulos, ele trouxe a Gleisi para dentro do governo. Então, ele não foi ao centro. Ele deu ministérios ao centro, mas ele não foi ao centro. Ministérios periféricos, né? Na verdade, ele deu para o centro, né? E o centro, ele diz, não, o Alckmin é o meu fiador do centro, mas precisava mais. E se ele tivesse feito isso, provavelmente ele estaria reeleito no primeiro turno. Ele estaria com uma situação muito mais confortável. Se ele tivesse agido muito mais intensamente para pacificar o país, para propor um pacto republicano, para propor a pacificação entre os poderes, até mesmo uma anistia. Eu aqui disse mesmo uma vez, a Itália, pós-Segunda Guerra Mundial, um vice-primeiro-ministro comunista liderou um processo de anistia aos fascistas, para pacificar o país. Aqui ficamos nós enredados numa armadilha de polarização. E ele, que teria toda a expertise e até a embocadura por ser um conciliador, ele se deixou envolver por essa narrativa de polarização e chega à eleição numa situação que podia ser muito mais confortável para ele. Sim. Thaís, hoje, nessa composição toda do ministro da Fazenda, ele sentou com os bancos, né? Com a Febraban, com os grandes bancos. E como que foi a recepção e essa concepção? Dá para dizer que o setor financeiro abraçou a ideia do Desenrola 2.0? Eu acho que o verbo não é abraçar, eu acho que o verbo é construir, né? Desde o Desenrola 1, a interlocução do sistema financeiro com o governo sempre rondou ali, mesmo com Haddad e agora com Dario Durigan também. A minha percepção é de que houve uma construção importante ali, tanto dos executivos, de seus representantes, dos grandes bancos, de uma aproximação e uma construção constante para dizer, nós vamos aqui construir. Primeiro, porque existe uma noção de que qualquer medida de cima para baixo, isso não foi ninguém que me falou, não, isso faz parte da realidade. Qualquer medida de cima para baixo para o sistema financeiro gera custo de intermediação financeira, que eu acabei de citar aqui como um dos problemas, né? Então, a percepção é de que, primeiro, como o Daniel disse, não dá para você ir contra
um programa que vai promover troca de dívida alta por dívida mais baixa, que vai promover alguma limpeza no balanço dos bancos, mas, ao mesmo tempo, tem uma preocupação muito grande dos bancos, inclusive de alertar o governo sobre limites regulatórios, sobre limites legais, sobre limites da eficácia da própria medida. Então, era muito mais interessante para os bancos participar dessa construção desde o começo do que simplesmente subsidiar o governo de longe com uma outra medida ou uma outra resistência. Então, há preocupação, por exemplo, com a taxa de juros, onde vai ficar e tal, e um rebote, por exemplo, dessa medida. Mas a minha percepção é de que foi uma construção na tentativa de fazer uma coisa que atendesse ao governo, porque quando o governo quer, ele faz, com ou sem essa ponte e esse diálogo, né, de atender a essa demanda do governo, tratando das balizas ali, das referências de como funciona o mercado. Daniel, vem mais coisa por aí? De pacote de bondades, vamos dizer assim? O que está na caixa de ferramentas aí do governo? Vem mais bondade. Eu chamo a atenção já para uma delas que sai amanhã de manhã. O perdão a multas aplicadas por evasão desses chamados pedágios eletrônicos, o free flow. Esses pórticos colocados no lugar das praças físicas de cobrança de pedágio, que viraram uma pedra no sapato do governo, de governadores. É um fator de muitas críticas ao governo de São Paulo, ao governador Tarcísio de Freitas. E o que o governo federal prepara amanhã? O Ministério dos Transportes vai lançar uma suspensão dessas multas. Foram 3 milhões de multas, cada uma no valor de R$ 195, 5 pontos na carteira de habilitação, e vai ser dado um prazo de 200 dias para que os motoristas que foram penalizados tenham uma nova oportunidade de regularizar as suas multas. Então, a multa é suspensa, ele paga, em vez de pagar R$ 195 de multa, paga ali os 2, 3, 5, 8 reais de pedágio numa nova oportunidade, um recall do pedágio. E aí, só se não pagar é que é aplicada a multa, mas isso tem até meados de novembro para acontecer. O que tem entre agora e meados de novembro, você, Caio, pode lembrar. A gente é o país do perdão, né? É o país do perdão, que eu acho que é um pouco da ideia do moral hazard aqui, do desenrola, que eu tratei mais cedo no hora H, Caio chamou a atenção aqui, né? Que é a história da gente, nós estamos falando de deseducação financeira ou de baixa educação financeira, há uma baixa educação também cívica no sentido de, assim, não tem problema você não pagar imposto. Eu fiz uma pesquisa aqui, a quantidade de refis, que é aquele programa de pagamento para quem não pagou imposto, né? Ao longo dos anos. O Lula fez uma coisa diferente, o Haddad fez uma coisa diferente, ele promoveu o pagamento de impostos atrasados, mas com uma coisa ali muito tailor-made, assim, o tamanho da empresa, o tamanho da dívida, e não geral para todo mundo, na tentativa de equilibrar um pouco, mas a gente é o país do perdão. Vai perdoar pedágio agora. Não, mas não é perdoar, é 200 dias para pagar. Quer dizer, então, claro que... 200 dias para pagar o pedágio, não a multa. Tem até o primeiro turno para pagar. Bom, mas... Ô Murilo, só antes da gente chamar o intervalo... Não, a gente é bobo, mas talvez nem tanto, né? A redução da jornada, PEC, assim, pensando friamente, um candidato que chega e fala, poxa, vocês vão trabalhar menos, pessoal. Parece ser algo com mais apelo do que... Claro que tem, mas não vai ser fácil aprovar sem ter algumas ressalvas para alguns setores e algumas condicionantes de uma transição. Então, o próprio debate, meio assodado, ele tira um pouco o impacto que poderia ter. Alguém pode dizer, muitos poderão dizer, não, tá vendo, isso é para inglês ver, entendeu? Isso não é assim mesmo. Eu não vou, eu vou parar de trabalhar então amanhã e só vou trabalhar tanto porque mudou a lei, não. Então, isso, é claro que se tivesse sido feito há mais tempo e com um prazo e com coisas com previsões de transição e com alguns setores que estão, sei lá, o setor aéreo, por exemplo, né? O setor varejista, o pequeno comerciante, né? Quer dizer, então tem toda uma repercussão econômica que eu não vejo tempo no Congresso para digerir tudo isso e aprovar.
Então, mesmo que aprove, eu não sei se o efeito vai ser imediato. Claro que para efeito de narrativa, essa questão da dívida, essa questão do imposto, para propaganda eleitoral é muito bom, tudo bem, é muito bom. Agora, essa propaganda eleitoral que eu vejo por aí, ela terá mais efeito negativo do que positivo. Porque o positivo é entendido assim, não, o governo não fez nada mais que obrigação. O Brasil está acostumado a perdão, como você disse, a renegociações, a refis, o aumento de Bolsa Família, o Vale Gás, o Vale Geladeira, o Vale Sapato, o Vale isso, quer dizer, se criou toda uma cultura de que isso é o que é o certo. Né? Então, eu acho que tem um efeito positivo de narrativa, mas também eu não sei se isso é decisivo para ganhar a eleição. Eu fico com a impressão que também boa parte do eleitorado, e principalmente o eleitorado decisivo deste ano, a gente está falando aqueles 10% que vão decidir a eleição, moderado, o cara votou no Bolsonaro em 18, votou no Lula em 22, agora está pensando, ele saca também, fala, poxa, o governo tirando tudo da cartola agora, por que não fez em 23 ou em 24, né? Acho que para o eleitor decisivo não convertido ao petismo, ele saca também que está sendo feito um processo deliberado de medidas populistas, eleitoreiras, a um custo fiscal, um custo de narrativa, justamente para tentar reverter esse cenário difícil na eleição.